It's a joy to worship with you today. É uma alegria muito grande poder estar aqui e louvar ao Senhor com I love vocês. singing about our God's great faithfulness, Eu adoro cantar sobre como o nosso Deus é fiel. and I love thinking about the Lord. E eu gosto muito de pensar sobre o Senhor. That song was written by my friend Carol Cimbala. Aquele cântico que nós cantamos foi escrito pela minha amiga Carol Cimbala. So when we sing, when I think about the Lord, Então, quando nós cantamos, quando eu penso sobre o how Senhor, He saved me, como Ele me how salvou, He changed me, como Ele me how He mudou, picked me up and como turned me around, Ele me pegou do how chão e He me put my virou, feet on solid ground. como Ele pôs meus pés num lugar sólido. It really does make me want to shout. E me faz realmente ter I vontade de want to say gritar. hallelujah. Eu quero dizer aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. I texted my friends Pastor Jim and Carol Cimbala. Eu acabei de mandar uma mensagem ao pastor Cimbala e sua esposa Carol. I told them we were worshiping with them this morning in Brazil. Eu falei para eles, nós estamos louvando o Senhor no Brasil com a sua música. I bring you greetings So, from my wife Kimberly, Eu trago saudações da minha esposa Kimberly, my 5 children, meus 5 filhos and my church family, Mission Hill Church. e nossa família, nossa igreja Mission Hill. I also bring you greetings from about 3,000 Florida Baptist churches. E eu trago uma saudação para vocês também de nossas quase 3.000 igrejas batistas no estado da Flórida. We're grateful to partner with you. Nós somos muito gratificante para nós estarmos tendo essa parceria But com I've come vocês. from Florida this morning Mas eu vim da Flórida esta manhã to encourage you with a word from God. para encorajar você na palavra de Deus. If you have your copy of God's word, would you turn to Acts chapter 20? Se você tem a sua cópia da palavra de Deus, abre em Atos capítulo 20. Have you ever felt like you wanted to quit? Você já sentiu alguma vez na sua vida que você queria desistir? Do you know what that feels like? Você sabe o que isso parece, ter vontade de desistir? It was around Christmas when I was about a 10-year-old boy. Foi cerca da época de Natal, quando eu tinha apenas 10 anos de idade. We were having a family reunion. Estávamos tendo uma reunião familiar. My uncle was in town. Meu tio estava na He cidade. was an athlete, Ele era um atleta, a runner, um corredor. and he asked me if I wanted to go on a run. E ele me perguntou se eu queria ir correr com ele. I had no idea that it would be the longest run I had ever ran, Eu não tinha nem ideia de que seria a maior corrida que eu já fiz na minha vida. about 5 miles. Cerca de 8 quilômetros. That's not a lot if you run marathons. Isso não é nada se você está acostumado a correr But if you're a maratonas. 10-year-old boy, it might as well be a marathon. Mas se você tem apenas 10 anos de idade, isso pareceu como uma I maratona. don't know how far I got into that run. Eu não sei quanto tempo eu já estava correndo. Maybe about a mile. Talvez cerca de 1,5 km. And I felt like I was going to die. E eu senti como se eu ia morrer. I cried out to my uncle, Eu clamei ao meu tio. I've got to stop. Eu tenho que I parar. need to quit. Nós temos que desistir. He said, no, Ele disse, não, you can't quit. você não pode We're desistir. not finished. Nós não He terminamos said, you ainda. have to keep running. Nós temos que continuar correndo. And then he taught me something that would be a life lesson. E aí ele me ensinou uma coisa que seria uma lição para a vida. He said, if you keep running, Ele me disse, se você continuar a correr, you get a second wind, você vai ter um segundo fôlego. fresh power Um fôlego novo to keep going. para fazer você continuar. I kept going that day. Eu continuei a correr aquele dia. I eventually began to run track and cross country. E acabei indo correr quando estava na escola. I learned what it meant to live with a second wind. Eu aprendi como esperar por aquele segundo fôlego. Then I became an adult Aí eu me tornei um adulto. and even a pastor. E aí um pastor. And once again, I knew what it felt like to want to quit. E mais uma vez eu experimentei na minha vida o que significava querer desistir. It was in December of 2001. Era dezembro de 2001. In September of that year, the world watched as the Twin Towers fell in New York City. Se você lembra, em setembro de 2001 foi quando houve o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. But in December, I felt like my life was falling apart. Mas em dezembro eu senti como se a minha vida estivesse vindo abaixo. I went to visit my brother with my family. Eu fui visitar o meu irmão junto com a minha família. It was a Sunday morning like this morning, Era um domingo de manhã como hoje. but I was too discouraged to go to church. Mas eu estava muito desencorajado para ir à My igreja. brother, a pastor, and his family went to church. Meu irmão era um pastor, todo ele e sua família foram para a igreja. My family slept. Minha família ficou dormindo.
and I sat in a recliner. e eu me sentei numa cadeira. I wanted to quit. Eu queria desistir. But God met me that day. Mas Deus encontrou comigo ali aquele dia. That's what I'm praying He does for you today. E é isso que eu estou orando por você esta manhã. Because either Porque you're in the middle of a storm, ou você está no meio de uma tempestade, you've just come out of a storm, você está saindo de uma or though tempestade, you may not realize that you're headed into a ou storm. mesmo que você não tenha consciência, você está indo em direção a uma You tempestade. need to know what it feels like to get fresh power. Você precisa entender o que significa essa renovação de poder, esse segundo fôlego. You need to know what it feels like to keep on keeping on. Você tem que entender o que significa continuar, não desistir. Maybe you're weary from life, Talvez você esteja preocupado com a sua vida, from the sickness and death around you, com todas as doenças e morte que estão ocorrendo ao seu from the redor. division of our society. Talvez você esteja preocupado com a divisão política na nossa Maybe there's sociedade. financial struggles. Talvez você esteja com problemas financeiros. Maybe your marriage is in trouble Talvez o seu casamento esteja passando por and you feel dificuldade. like quitting. E você está querendo desistir. Here's my message for you. Esta é a minha mensagem para você. Don't quit. Não desista. You're not finished. Você ainda não terminou. I want us to pray, Eu quero que nós oremos. but I want to teach you something. Mas eu quero ensinar uma coisa a você. I told you I have 5 children. Eu falei para você que eu We tenho have 4 5 boys filhos. that were born to us. 4 meninos que nasceram na nossa família. The oldest is 28. O mais velho tem 20 anos, The 28 youngest is anos. 20. O mais novo tem 20. But about 8 years ago, Mas cerca de 8 anos atrás, we adopted a little girl. nós adotamos uma menininha de 3 anos. She's now 11 years old. Agora ela tem 11 anos. She was born blind. Ela nasceu cega. It's changed our world. Ela mudou a nossa casa. When she came into our home, I began to pray with her every night. Quando ela veio na nossa casa, todas as noites eu orava com ela. She would sit on my lap and we would both pray. Ela sentava no meu colo e nós orávamos juntos. I would tell her to close her eyes. E eu dizia a ela, feche os seus olhos. And as a 3-year little girl, she would say, "What do you mean? E como a menininha de 3 anos de idade, ela dizia, o que você quer dizer? What do you mean close my eyes?" O que você quer dizer, feche os So I seus would olhos? take my fingers and try to pull her eyelids E down. eu tentava com meus dedos abaixar as sobrancelhas dela. She would say, "Dad, what are you doing?" E ela dizia, pai, o que você está fazendo? And then it hit me. E aí eu percebi, It didn't matter. não fazia diferença. And then it hit me. E aí me bateu na minha vida. Usually we close our eyes to help us concentrate. Normalmente nós fechamos os nossos olhos para poder nos concentrar. But sometimes we need to talk to God with our eyes open. Mas algumas vezes nós precisamos falar com Deus com nossos olhos abertos. So I want us to pray, Então eu quero que nós oremos hoje. but I want to invite you to keep your eyes open. Mas eu quero convidar a você a orar com seus olhos abertos Look around you. e olhar aqueles que estão ao seu redor. This is the Lord's church, Essa é a igreja de Deus, the bride of Christ, a noiva de Cristo, the body of o Jesus. corpo de Jesus. You are there for each other when you feel like quitting. Você esteve lá pela pessoa que está ao seu lado quando ela se sentiu com desejo de desistir? So let's pray together Então vamos orar juntos and ask God to encourage us e pedir a Deus que Ele nos encoraje so that we might keep on keeping on. para que nós possamos continuar a caminhar. So Father, Senhor, in the name of Jesus, no nome de Jesus, I say thank you. eu digo obrigado. Thank you for this church. Obrigado por esta igreja. Thank you for this pastor. Obrigado por este pastor. For this opportunity to hear from you. Obrigado pela oportunidade de ouvir do Senhor. This is the day that you made. O Senhor criou este dia. We rejoice. Nós nos alegramos nele. So give us what we need that we don't have. Então nos dê, Senhor, aquilo que nós ainda não temos. Teach us new things Nos today ensine coisas novas hoje and make us different. e nos faça ser diferentes. And Father, E, Senhor, may the words of my mouth que as palavras da minha boca and the meditation of my heart e o meditar do meu coração be pleasing to you, sejam agradáveis ao Senhor, my strength and redeemer. minha força e meu Redentor. In the name of Jesus I pray. E no nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. Amen. We're in Acts chapter 20. No livro de Atos, capítulo 20, The Apostle Paul is near the end of his third and final missionary journey. o apóstolo Paulo está no final da sua terceira e última viagem missionária. Do you think he ever felt like quitting? Você acha que Paulo alguma vez pensou em desistir? O que você acha? Yes.
Sim, That's common in Scripture. é comum você ver isso nas Escrituras. Elijah, Elias, the great prophet of o God, grande profeta de the Deus, man of prayer, o homem de oração, after one of the greatest victories you could ever see, depois de umas grandes vitórias que você pode ver na história, he laid down under a tree ele se deitou debaixo de uma árvore and he prayed depression's prayer. e ele orou a oração da depressão. Lord, Senhor, just take me home. me leve para casa, Senhor. I'm ready to go. Eu estou pronto para ir embora. David, Davi, the man after God's own heart, o homem segundo o coração the de Deus, writer of the Psalms, que escreveu os Salmos, he hid in caves, ele escondeu-se numa caverna asking God just to let him die. e pediu que Deus o deixasse morrer. How do you think Peter felt after he denied Christ? Como você acha que Pedro se sentiu quando ele negou a Cristo 3 vezes? Paul had reason to feel like quitting. Paulo tinha razões para ter vontade de In 2 desistir. Corinthians 11, he tells us his story. Em 2 Coríntios capítulo 11, ele nos diz sua história. He says he's been beaten, Ele fala que ele foi batido, apanhou, he's been stoned, que ele foi apedrejado, he's been given lashes, que ele foi açoitado, he's been thrown in prison, que ele foi jogado na prisão, he's been snake bitten, que foi mordido por he's cobras, been shipwrecked, que estava num he's naufrágio, gone hungry, ele sentiu fome, he's been thirsty, ele esteve com sede, he's been cold. ele sentiu frio. He knows what it's like to have no clothes or Ele- anything else. Ele sabia como era não ter nem o que vestir. And then he says, E daí ele on disse, top of all of that, e em cima de todas essas coisas, I have to put up with all you church people. e ainda tive que aguentar vocês, povo de igreja. You know what it's like to feel like quitting, Você sabe como é que é sentir vontade de desistir? but he wasn't finished. Mas ele não havia terminado a sua obra. If you look at the beginning of chapter 20, it says he just came out of an uproar. Se você vir o início do capítulo 20, nos diz que Paulo estava retornando de um conflito. That's what happened when Paul came to town. Isso geralmente acontecia quando Paulo chegava numa cidade. He shook things up. As coisas eram movidas. That's kind of what I want to do today. Isso é mais ou menos o que eu quero fazer aqui I hoje. want to shake things up in your faith journey. Eu quero dar uma chacoalhada na sua I vida want de you fé. to think about what it means to keep going. Eu quero que você pense no que significa não desistir. I don't want to do what Paul did in Ephesus. Eu não quero fazer o que Paulo fez em Éfeso, There was a riot. que houve uma confusão muito grande mesmo. They ran him out of town. Eles fizeram que Paulo corresse para fora da cidade. Please don't do that. Por favor, não faça I'm isso comigo. supposed to go to lunch with the pastor. Eu tenho que almoçar com o pastor hoje ainda. But they ran him out of town. Mas eles o botaram para correr para So fora da he cidade. continues on. E ele continua a sua There caminhada. are plots against him. Haviam pessoas que estavam fazendo tramas contra ele. Acts chapter 20 is one of my favorite chapters Capítulo 20 de Atos é um dos meus capítulos favoritos. because it's there that we find the story of Eutychus. Porque lá a gente encontra a história de Eutychus, It says that Paul was preaching so long that it went past midnight. que Paulo estava pregando por tanto e tanto tempo que passou da meia-noite. And this young man named Eutychus was sitting in a window. E esse homem chamado Eutico And estava he assistindo fell asleep. sentado na janela. He fell asleep E ele acabou dormindo. and he fell down E ele caiu. and he died. E ele morreu. And everybody went crazy. E todo mundo ficou maluco, doido. And Paul went down and prayed over him. E Paulo foi lá e orou por Eutico. And he came back to life. E aquele homem ressuscitou. And then it says Paul kept preaching until morning. E aí Paulo continuou a pregar até que o dia amanheceu. Now, I'm not going to preach that long, Eu não vou pregar tanto assim. but don't you fall asleep. Mas não comece a dormir enquanto eu estiver pregando. But after this experience, Mas depois dessa experiência, Paul is in a hurry to get to Jerusalem. Paulo estava com pressa de chegar a Jerusalém. All of his friends are saying, don't go, you're going to die. Os amigos de Paulo estavam dizendo, ele não vá para Jerusalém porque você vai morrer. But he wants to meet again with the leaders of the church that he really loves. Mas Paulo queria reunir-se mais uma vez com os líderes da igreja que ele amava tanto. The church at Ephesus. A igreja de Éfeso. But he doesn't go back to Ephesus. Mas ele não vai para Éfeso. He gathers with them in the port of Miletus. Ele se encontra com eles num porto da região. Elders from the church.
São presbíteros da igreja, overseers from the church, diáconos da igreja, pastors in the church, pastores da igreja, people like you. pessoas como você. And he reminds them of what they know. E ele trouxe à memória deles uma vez mais o que eles já sabiam. They have seen his example, Eles viram o exemplo de Paulo, his humility in following Jesus. como ele era humilde e como ele seguia They've Jesus. listened to his preaching. Eles ouviram as suas pregações. He talks about how the Holy Spirit has prompted him. Ele fala como o Espírito Santo de Deus havia falado com ele. And then listen to what he says in verse 18. E daí veja o que ele disse no verso 18. When they came to him, he said to them, Quando eles chegaram até ele, Paulo lhes disse: "You yourselves know how I've lived among you." Vocês sabem como eu vivi todo o tempo que estive com vocês. Can I remind you this morning? Eu posso lembrar você essa manhã? The people around you know how you're living. As pessoas que estão sentadas em volta de você sabem exatamente como você vive sua vida. The people in the church may or may not know how you're living. Não, as pessoas da igreja talvez não sabem totalmente como você vive a sua vida. But you can't hide from everybody. Mas você não pode se esconder de todo mundo. And you can't keep hiding. E você não pode continuar a se esconder I sua read vida again toda. this morning in Proverbs 28. Eu li em Provérbios 28 esta manhã. What we conceal O que nós escondemos, will one day be revealed. um dia será revelado. What we cover O que nós cobrimos, will one day be uncovered. um dia será descoberto. But what we uncover, Mas aquilo que nós by descobrimos, his grace he covers. pela graça de Deus, Ele cobre. So he says, the whole time from the first day I set foot in Asia, Então, I was serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews. Então ele continua dizendo que desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provocado pelas conspirações dos judeus. And I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveituoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. And now, behold, I'm going to Jerusalem, constrained by the Spirit, Yeah. not knowing what will happen to me there. E agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. Eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. This is the longest sermon we have of the Apostle Paul in the New Testament. Esse é o sermão mais longo pregado pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento de que nós temos registro. And he's already mentioned something that every sermon should mention. E ele já está mencionando alguma coisa que todo sermão deveria mencionar. He reminds them that our only hope is to place our faith in Jesus Christ, repenting of our sins and turning to him. Ele nos lembra que a nossa única esperança deve estar em Jesus Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados e confiando nele. But then he reminds them that it won't always be easy. Mas aí ele lembra aqueles crentes que não vai ser sempre fácil. Did you hear what he said? Você ouviu o que ele disse? I don't know what the future holds. Ele disse, olha, eu não sei o que o futuro me espera. But the Holy Spirit of God keeps telling me I'm going to be thrown in prison and I'm going to have a hard time. Mas ele diz que o Espírito Santo de Deus continua me dizendo que eu vou ser jogado nas prisões e vou ter um tempo muito difícil. I don't think the Apostle Paul would have been very fond of the prosperity preachers of today. Eu não acho que o apóstolo Paulo estaria muito feliz com os pregadores da prosperidade que nós temos no nosso dia. Sometimes life is difficult. A vida, algumas vezes, é difícil. Sometimes you face those battles with cancer. Algumas vezes você enfrenta as batalhas, como por exemplo o câncer. Sometimes marriages have problems. Algumas vezes o casamento tem dificuldades. There are difficulties we walk through. Existem dificuldades que temos que enfrentar. But in the next verse, Mas no verso seguinte, the Apostle Paul sums up his life. no verso 24, Paulo resume sua vida. And I think this is God's message to you. E eu acho que essa é a mensagem de Deus para a sua vida To hoje. encourage you to keep on keeping on.
para encorajar a você a não desistir e continuar a to caminhar. not quit before you finish. Não desista antes de terminar. Look at verse 24. Veja o verso 24. I do not account my life as of any value, nor as precious to myself, Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que é o Senhor. if only I may finish my course in the ministry that I received from the Lord Jesus. Contanto que eu termine a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, To testify to the gospel of the grace of God. para testemunhar o evangelho de nosso Deus. I want to give you 3 statements. Eu quero dar a você 3 afirmações. These are going to help you not quit. Eles vão ajudar você a não desistir. So I want to encourage you to write these down. Eu vou encorajar você que você escreva essas 3 afirmações. So you can write them on your phone if you want to do that. Você pode escrever no seu telefone se você quiser fazer You isso. can find a piece of paper, Você pode encontrar um pedaço de something papel, to write with, alguma coisa para você poder escrever, pen, a caneta, pencil, lápis lipstick, ou batom, mascara, a sua máscara, something you can write with, qualquer coisa que você possa and escrever. write down these nuggets of spiritual gold. E escreva essas 3 grandes notas espirituais. Number 1, Número 1. let God be God. Deixe Deus ser Deus. The most valuable thing in your life A coisa mais valiosa na tua vida is knowing who God is é saber quem Deus é and what he is capable of. e o que ela é capaz de fazer. He's the hero. Ele é o herói. This book talks about a lot of great men and women. Este livro nos fala de muitos grandiosos homens. From beginning to E mulheres. end, we see stories of men and women of faith. Do começo ao fim, nós vemos grandes histórias de fé de homens e mulheres. But make no mistake, Mas não se engane, this is his story. essa história é sobre ele. And make no mistake, E não se engane, your life a sua vida is about his story. é sobre ele. He's the hero. Ele é o herói. We get into trouble when we think we're the hero. Nossos problemas começam a acontecer quando nós achamos que nós somos os heróis. That's why Paul says, I don't account my life as of any value or as precious to me. Por isso que Paulo diz que eu não considero a minha vida de maneira alguma preciosa para mim mesmo. He doesn't have a negative self-image. É não que ele tenha uma imagem negativa He dele has a mesmo. positive God image. Ele tem uma imagem positiva de Deus. Here's what he's talking about. E isso que ele está dizendo. It's one word, Uma palavra. perspective. Perspectiva. What is your perspective? Qual a sua perspectiva? What is the filter, the lens through which you're looking at the world? Quais são os filtros? Qual é a lente pela qual você olha o mundo? Your perspective changes everything. A sua perspectiva muda tudo. I could find your perspective just by talking to you about 2 subjects. Eu posso saber quais são as suas perspectivas falando com você sobre 2 assuntos. I could ask you what you think about Brazilian politics. Eu posso te perguntar o que você acha da política no Brasil. And very quickly I would know about your perspective. E não vai demorar para eu entender qual é a sua perspectiva. I could ask you what you think about Brazilian football. E o que eu posso perguntar para você o que você acha do futebol no Brasil. And I'll know your perspective. Eu vou saber o que você pensa rapidinho. Actually, I could ask you what you think about Argentine football. Na verdade, eu posso perguntar o que você pensa dos argentinos. Then I'd really know your perspective. Daí eu realmente vou saber o que você pensa. Paul was talking about his perspective. Paulo estava perguntando sobre a sua he saw the perspectiva. world. Como ele via o mundo. How he looked at life. Como ele olhava a vida. He looked at everything through the filter of who God was. Ele via tudo na sua vida através de quem Deus era. It's the same perspective that we see in Isaiah chapter 6. É a mesma perspectiva que nós vemos em Isaías capítulo 56. Do you remember what Isaiah said? Lembra o que Isaías disse? I saw the Lord, Eu vi o Senhor. and Ele estava o quê? he was high and lifted up. Ele estava no alto, levantado em trono. And then I thought, E aí eu pensei, woe is me. miserável sou eu. I'm undone. Eu sou uma criatura I que não é have unclean perfeita. lips. Eu tenho lábios que não são What was puros. the perspective? Qual era a perspectiva? God high, Deus no alto, man low. homem embaixo. God holy, Deus santo, man sinful. homem pecador. God limitless, Deus sem limites, man limited. homem limitado. Do you understand how great God is? Você entende como Deus é grande?
See, if you have that perspective, it changes how you look at everything in this world. Se você tiver essa perspectiva de como Deus é grande, a sua visão do mundo vai mudar. Paul was living out what the half-brother of Jesus, James, would later tell us. Paulo estava vivendo aquilo que o meu irmão, meio-irmão de Jesus, mais tarde vai nos dizer. Anything. Qualquer coisa. Say anything. Diga qualquer coisa. Anything good in our life comes from God. Qualquer coisa boa na nossa vida vem de Deus. That's who he is. Porque esse é quem Ele é. He is a good God. Ele é um Deus bom. When I think about this, I begin to understand there's nothing that my God can't do. Quando eu penso sobre isso, na minha mente eu concluo que não tem nada que Deus não possa fazer. There's no mountain that he cannot move. Não existe montanha que Ele não possa mover. It makes me want to praise his name. Ele me faz querer gritar o seu nome. Because there's nothing that my God cannot Porque do. não existe nada que o meu Deus não I possa want you to fazer. think about something today. Eu quero que você pense sobre uma coisa What hoje. if God wants to take away all of you O que aconteceria se Deus tirasse tudo que existe de você, so that you can see all of him? para que você pudesse ver tudo o que Ele é? So that all of you Só para que tudo que você é can be used for his glory. pode ser usado para a glória dele. Jesus put it this way. Jesus disse dessa maneira. What does it profit a man Qual é o lucro na if vida he do homem? gains the whole world Que ele ganhe todo mundo, but loses his soul? mas perca a sua alma. John Maxwell would say you can live to find yourself or you can live to lose yourself. John Maxwell disse, você pode passar a vida toda tentando descobrir quem você é, ou você pode somente perder, deixar de lado tudo que você é. When you find yourself, you may experience success. Quando você encontra quem você é, talvez você experimente sucesso. When you lose yourself, you experience significance. Mas quando você deixa você de lado, você vai entender o que é ser significante. So what about it? Só o que você vai fazer? How's your perspective? Qual a sua perspectiva? You see God high? Você vê Deus no alto? Do you understand that we have a great big God? Você entende que nós temos um Deus que é muito grande? We sang those words earlier. Nós cantamos isso agora há pouco. Your name is the highest. E seu nome é Your grandioso. name is the greatest. Seu nome é Your grande. name stands above them all. O seu nome está acima de All todos os nomes. thrones and dominions. Todos os All tronos e powers reinados. and positions. Todos os poderes e Your name posições. stands above it all. O seu nome está acima de todos. Do you believe that, church? Você realmente acredita nisso, igreja? I do too. Eu também acredito. I've traveled the world. Eu já viajei muito pelo mundo. I've seen God working in ways I do not understand. Eu já vi Deus agindo de maneiras que eu realmente não entendi. I shared this story with the convention yesterday. Eu compartilhei essa história com o pessoal na convenção ontem. Every day in our church, our staff gathers at 10:02 to pray the prayer from Luke 10:2. Todos os dias, os nossos empregados, os nossos funcionários, no nosso escritório da igreja, às 10h02, nós paramos para orar. We pray to the Lord of the harvest. Nós oramos a oração de That he Lucas might capítulo send 10, laborers into 2, the harvest field. para que Deus mande obreiros para a Because the seara, field is white for harvest, porque a seara está pronta, but the laborers are few. mas os trabalhadores são One poucos. day I had just come back from the Middle East. Um dia eu tinha acabado de voltar de uma viagem no Oriente I Médio. had seen how God was bringing people to Christ through visions and dreams. E eu vi como Deus estava trazendo pessoas, muçulmanos, a conhecer a Jesus através de sonhos e visões. The community of our church is now 25% Muslim. A localização, a comunidade onde a nossa igreja se encontra é feita de 25% muçulmanos. So I said to our team, Então eu disse à nossa let's equipe, pray that God will begin to reveal himself to Muslims in visions and dreams. vamos orar para que Deus se revele através de sonhos e visões para o povo que está ao nosso redor. So we prayed. Então nós oramos. 1 week later, Uma semana depois, a lady from Bahrain, uma senhora do país chamado Baran, Amal, Amol é o nome she dela, came to our church offices. ela veio ao nosso escritório She said, I need to speak to a pastor. e ela disse, eu preciso falar com o pastor. She sat down with one of our pastors. E ela sentou-se com um de nossos She pastores. said, Pastor, I'm living in fear. E ela disse, pastor, eu estou vivendo em My medo. life is full of anxiety. Minha vida é cheia de I don't know ansiedades. what to do. Eu não sei o que fazer. I went to the mosque Eu fui até a mesquita and they were no help. e eles não me ajudaram. The imam had no answers. O imã não tinha respostas para mim. I opened the Quran. Eu abri a Corã, It didn't make sense. não me ajudou, não I fazia turned sentido. on the news. Eu liguei as I televisões saw ISIS at work. e eu vi o que a ISIS estava It just brought fazendo more fear into my e life. trouxe mais medo para minha vida. So last night, Então, na before noite I went passada, to sleep, antes que eu fosse I dormir, cried out to God, eu clamei ao Senhor. God,
Deus, if you're real, se você é real, give me peace. me dê paz. She said, I went to sleep, Eu fui dormir. and a man came to me in my dream. Um homem, cada vez que ele fala essa história, eu me emociono, porque é muito grande. Ele diz, um homem veio nos meus sonhos. He was dressed in white, Ele estava vestido em branco and he called me by name, e me chamou pelo meu nome, Amal. Amol. She stopped and she said, Pastor, how did he know my name? Ela parou, olhou para o pastor e disse, pastor, como que ele sabia meu nome? But he said, Amal, Ele disse, Amol, if you want peace, se você quer paz, I'll give you peace, eu vou te dar paz, but you're going to have to trust in me. mas você vai ter que confiar em mim. She then turned to the pastor. E ela olhou para o nosso pastor. She said, Pastor, who is that man? E ela disse, pastor, quem é esse homem? My brother, Pastor Zach, began to lead her to faith in Jesus Christ. E nosso irmão, pastor Zach, levou ela ao conhecer Jesus. We began to disciple her. E nós começamos a discipulá-la. She grew in her faith. Ela cresceu na She sua began fé, to be persecuted by her family. mas ela começou a ser perseguida pela sua Her família. father threatened to bring her back to Bahrain. O pai dela ameaçava levá-la de volta a Bahrein But months later, she got a phone call from her sister. para matá-la. Mas algum tempo antes, ela recebeu uma ligação da sua irmã. She was very upset. A irmã estava bastante estressada. She said, Amal, my son, your nephew, has been in a tragic accident. Ela disse, Amol, meu filho, o seu sobrinho, esteve num acidente de motocicleta muito terrível. We don't know if he'll live, Nós não sabemos se ele vai viver. but we know something's different in you. Mas nós sabemos que existe algo diferente em você. This faith has changed you. Essa coisa dessa fé mudou você. So I'm calling to ask you to pray for your nephew, my son. Então eu estou ligando para você, para que você ore pelo teu sobrinho, pelo meu filho. Amal said, of course I will pray. E Amol disse, claro But que eu I've vou got orar. two requirements. Mas eu tenho duas condições. Put me on speakerphone Você vai me botar no so that viva my voz. father and the rest of the family can hear. E você vai ter toda a família ao redor para que eles possam ouvir. And then know that I'm going to pray in the name of E eu Jesus. quero que você saiba que eu vou orar no nome de Because Jesus. he's the only one who can heal your son. Porque ele é o único que pode curar o seu She filho. prayed and hung up the phone. Ela orou, desligou o telefone. The next morning, she gets a call from her sister. No dia seguinte, ela recebeu a ligação da sua irmã. She said, Amal, you're not going to believe it. Ela disse, Amol, você não vai acreditar. My son is awake. Meu filho acordou. But the first thing he asked E a primeira coisa que ele disse, was to see his aunt, Amal. que ele queria ver você. I told him that you're not here, Eu falei para ele, você não está that you're in aqui, the United States. que você está nos Estados Unidos. He said, no, she was here last night. E ele me disse, não, ela esteve aqui ontem à noite. She came to me, Ela veio falar comigo. and she was holding a cross. E ela estava carregando uma And I cruz. must ask her, E eu preciso perguntar para ela, what does that cross mean? o que aquela cruz Oh, significa? brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I'm telling you that our God is big. eu estou dizendo a vocês que Our nosso God Deus is é high. poderoso. Ele está There's no alto. no one like Não him. existe nenhum There's Deus no igual a one Ele. worthy of his Não tem praise. nenhum que He receba a glória mais do que alone is Ele. worthy Ele of é our life. o único que merece nossa honra e nossas vidas. So let God be God. Deixe Deus ser Deus na tua vida. Stop trying to do his job. Pare de tentar fazer o trabalho de Deus. Just be faithful where you are. Seja fiel onde você estiver. And that leads me to the second thing. Segundo ponto que eu quero comunicar a você. Be the person that God created you to be. Seja a pessoa que Deus criou você para ser. This is about your calling, Esse é sobre a sua chamada, your life mission. a sua vida em missões. You understand that, right? Você entende o que eu estou dizendo? The God of the universe has a purpose for your life. O Deus do universo tem um propósito para a tua vida. It's not just your pastors Não só para os seus or the pastores singers on the stage. ou para o pessoal que canta no louvor, But if you are a child of God, mas se você é um filho de Deus, you were created on purpose você for a purpose. foi criado num propósito com um propósito. That's why Paul says, I want to finish my course Por isso que Paulo diz, eu quero terminar a minha corrida. and the ministry I received. E o ministério que eu recebi. The key word is purpose. A palavra-chave aqui é propósito. You got to know your perspective, Você tem que saber a sua but you have to know perspectiva, your purpose. mas você tem que saber qual é o seu There's a propósito. ministry you've received from the Lord. Existe um ministério que Are you você living recebeu out de your Deus. ministry? Você está vivendo este ministério? This is where a lot of Christ followers lose it. Este é quando alguns dos nossos cristãos se perdem.
Part of it is because of this. Parte é por causa disso. We put people in front of us elevated. Nós postamos as pessoas que estão à nossa frente em altares elevados. We put our leaders on pedestals. Colocamos nossos líderes em pedestais. And instead of trying to live out our calling, we try to be like other people. E ao invés de vivermos a nossa chamada, nós tentamos viver como outras pessoas vivem. I see this especially among preachers. Eu vejo isso principalmente entre pastores. Instead of receiving a word from the Lord, we try to be someone else. Em vez de receber uma palavra de Deus para a nossa vida, nós tentamos fazer o que outros estão fazendo. 4 years ago, my hero died. 4 anos atrás, o meu herói morreu. My daddy. Meu pai. He was my pastor. Ele era o meu pastor. I talked to him every day. Eu falava com ele I todos os still dias. miss him every day. Eu ainda sinto saudade dele todos os dias. But early in my ministry, Mas no começo do meu ministério, I wanted to be like my dad. eu queria ser igual ao meu pai. And then later in my ministry, E aí mais tarde no meu I ministério, heard about a great preacher, eu ouvi falar de um grande pregador, Charles Stanley. Charles Stanley. And I wanted to be like Charles E Stanley. eu queria ser como Charles Stanley. And then I would watch Billy Graham. E aí eu conheci Billy Graham. And I would find myself talking like Billy Graham. E eu acabei notando que eu falava igual Billy Graham. And then it hit me. E aí eu One acordei. day I'm going to stand before God. Um dia eu vou estar diante de Deus. And he's not going to ask me, why wasn't I more like my dad? Deus não vai me perguntar por que eu não fui como meu pai. He's not going to ask me, why wasn't I more like Charles Stanley? Ele não vai me perguntar por que eu não era como Charles He's Stanley. not going to ask me, why wasn't I more like Billy Graham? Ele não vai me perguntar por que eu não era como Billy Graham. But if I don't live out my calling, Mas se eu não viver a chamada de if Deus I para don't minha vida, accomplish my purpose, se eu não conquistar o meu propósito, he may ask me, Deus vai me perguntar: why weren't you the person I created you to be? por que você não foi a pessoa que eu criei você para ser? All of my life, I've struggled to stay aligned with God's purpose. Toda a minha vida eu tenho tido problemas de manter-me de acordo com o propósito de Deus para minha vida. Sometimes it requires us to make tough decisions. Algumas vezes isso vai requerer que você tenha algumas decisões difíceis. I was 12 years old at a camp in the mountains Eu tinha 12 anos de idade, estava no acampamento de jovens nas montanhas, when I surrendered my life to follow Christ in full-time ministry. quando eu entreguei minha vida a Deus para seguir no ministério pastoral. But by the time that camp ended Mas quando aquele acampamento terminou and I made it back home, e eu voltei para casa, I had talked myself out of that decision. eu já tinha na minha cabeça desistido daquela decisão. So I began to pursue a career in politics and law. Então eu decidi que eu ia seguir uma carreira como advocacia e política, That was my college education. porque foi a minha educação na I universidade. began to work for one of our U.S. senators. Eu comecei a trabalhar para um dos senadores dos Estados Unidos, But I recognized I couldn't run away from the call of God. mas eu logo descobri que eu não podia fugir da chamada de Deus para So minha I vida. surrendered to the call. Então eu me entreguei àquela And chamada. time again, E tempo depois de tempo, I've had to decide, eu tenho que fazer uma decisão. am I going to say yes to Jesus? Eu vou continuar dizendo sim para Jesus. One of those times was 13 years ago Uma dessas vezes foi 13 anos when atrás, God moved us to the church in Tampa. quando Deus nos trouxe para Tampa. We had our 4 boys. Nós tínhamos os nossos 4 They were filhos, happy. estavam felizes My onde nós wife was morávamos. living in her dream home. Minha esposa estava vivendo na casa dos sonhos We dela. had 2 dogs. Nós tínhamos 2 cachorros. Life was good. A vida era boa, But God told us to move. mas Deus nos disse para nos So we movermos. moved Então nós nos movemos to a little house in Florida para uma pequena casa na Flórida, with 4 boys com 4 meninos, and 2 dogs. 2 cachorros. We knew something had to change. Nós sabíamos que alguma coisa We ia ter would que walk mudar. around the neighborhood. Nós caminhamos na vizinhança. Say, God, what are we going to do? Senhor, o que nós vamos fazer aqui? One day we saw a house that looked big enough for our 4 boys and 2 dogs. Um dia nós encontramos uma casa que parecia ser We said, maybe suficiente para God nossa will give us that família. house. E nós pensamos, quem sabe Deus vai nos But dar then essa we casa. laughed and kept walking. E nós rimos e continuamos caminhando. One day after I preached, Um dia, depois que eu preguei na a igreja, man walked down from our balcony. um homem saiu da galeria e veio caminhando em minha direção. He said, Pastor, E ele me disse, I've pastor, just come back from out of the country. eu já acabei de voltar de uma viagem ao exterior. My wife left me. Minha esposa me deixou. She took everything out of my house. Ela
tirou tudo que tinha na minha casa. But as I was sitting in church, Mas quando eu estava sentado lá, God told me I have to sell you my house. Deus me disse que eu tenho que vender a minha casa para você. I said, man, I'm not going to talk about your house. Ele falou, não, eu não vou falar sobre você e I'm a sua so casa. sorry about your marriage. Eu sinto muito o que aconteceu com o seu casamento. He said, thank you, but God told me I got to sell you my house. Ele falou, obrigado, mas Deus me disse que eu tenho que vender minha casa para I você. said, no, let's come to my office. I'm going to pray with you. Ele disse, não, vamos no meu He escritório, said, eu quero okay, orar por but você. God told me I got to sell you my house. Ele disse, tudo bem, eu vou, mas Deus me disse que eu tenho que vender minha casa para We você. went to my office and we prayed. E fomos para o meu escritório e nós oramos. He said, thank you, E ele falou, obrigado. but call me after church. God told me I got to sell you my house. Mas ligue-me depois da igreja, porque Deus me disse que eu tenho que vender minha casa para você. After church, he calls me. Depois do culto, eu estava em He casa e says, ele me walk ligou. over to my house. I want you to see it. E ele disse, venha na minha casa, eu quero que você veja. So my wife and I walk over. So eu e minha esposa fomos ver a The casa dele. strangest thing, Coisa mais estranha. everything was gone in the house. A casa estava vazia. In English, we have a saying. Em inglês nós demos uma expressão. They took everything but the kitchen sink. Nós dizemos, ela levou tudo menos a pia da cozinha. She didn't take the kitchen sink, A pia da cozinha ficou. but she did take one of the bathroom sinks. Mas ela levou a pia do banheiro. Everything out of the house. Tudo que tinha na casa. The only thing in the house A única coisa na casa was him, era ele and then upstairs, e no andar de cima, his granddaughter, a neta. a troubled teenage girl. Uma neta que estava com problemas na sua vida. But it was a part of God's purpose for him to sell us that house. Mas era propósito de Deus vender aquela casa para ele. So we bought that house. Então nós compramos a casa. It would be about 4 years later 4 anos depois, that I would get a call. eu recebi uma ligação. The call would say, Pastor, is there anyone in our church that's open to adoption or foster care? Pastor, existe alguém, a ligação dizia, pastor, você conhece alguém na nossa igreja que esteja disposto a adotar ou ser um parente temporário para uma criança? This is a real problem in our country. E esse é um problema grande no There are nosso many país. children without homes. Tem muitas crianças sem casa. And this was a strange request Isso foi no telefone, era um pedido estranho. because on the Sunday before that Monday, Porque no domingo, antes daquela that had been the segunda-feira, whole focus of our church. nós tínhamos um programa durante todo o domingo na nossa igreja I sobre had a isso. long list of people that were interested in adoption. Eu tinha uma lista grande de nome de pessoas da nossa igreja que disseram And que so I estavam called interessados this em man. adotar. Então eu liguei para esse homem mais uma vez. And I said, hey, were you at church yesterday? E eu disse, você estava na igreja ontem? He said, no. Ele falou, não. He said, I've got my great-granddaughter. Ele disse, sabe, eu tenho a minha neta. She was born blind. Ela nasceu cega. She's never been around children. Ela nunca esteve perto de crianças. I don't know what we're going to do. Eu não sei o que fazer com ela. We can't take care of her. Eu não posso cuidar dela. I was just wondering if there's anybody in our church that might be open. Eu estava pensando se existiria alguém na nossa igreja que estaria disposto a adotá-la. I said, sure there is. Eu tenho certeza que existe. But give me a little time. Mas me dê um tempo para pensar nisso. Now, after that Sunday, I had gone home to my wife. Não, depois daquele domingo que tivemos esse I had evento, eu voltei preached para on casa. James 1:27. Eu peguei em Tiago 1:27. This is pure and undefiled religion to take care of the widows and the orphans. Que essa é a religião pura de cuidar dos órfãos e das viúvas. I had challenged our people. Eu desafiei a nossa igreja. Some of you need to adopt. Alguns de vocês têm que aceitar serem parentes adotivos. So that Sunday night I go home. E naquele domingo à noite eu fui para I casa asked my wife, e perguntei para minha esposa: is God saying anything to you? Deus está falando alguma coisa para você? She said no. E ela disse: não. I'm like, thank you, Jesus. E Me either. ele disse: obrigado, Jesus. Para mim também não. But the next day I get the call from that man. Mas naquela segunda-feira, quando eu recebi aquela ligação daquele homem, And that Monday afternoon I go home and tell that story to my wife. e quando eu fui para casa à tarde, na segunda-feira, e contei aquela história para minha esposa, And I say, do you think that could be us? e eu disse para ela: você acha que nós podemos ser essa família? She said, yeah, that's us. E ela disse: sim, com certeza somos nós. So we began the process of adopting that little girl. E começamos então o processo de adoção daquela menina. And today, that little girl's living with us in that house we bought from that man. E hoje, aquela menina vive conosco, parte da nossa família, na casa que nós compramos do avô dela. And she stays in that upstairs room where that teenage girl was. E ela hoje mora no quarto que foi da mãe dela, That teenage girl aquela adolescente.
her birth mother. A mãe que deu nascimento àquela menina. Do you hear me, church? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? The house that God provided for us. A casa que Deus proveu para nós. The teenage girl living in that house A adolescente que já vivia naquela casa. was the birth mother of my daughter. Era a mãe que veio dar à luz a minha filha hoje. I'm trying to tell you that God's working for His purposes in your life. Eu estou tentando te dizer que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz na tua vida. But if you're not sensitive to His purposes, Mas se you'll miss você it. não estiver sensível aos propósitos de Deus na tua vida, Are you living on purpose? você não vai poder viver em propósito. Let me give you one more thing. E última coisa, Let God be God. deixe Deus ser Deus. Be the person God created you to be, Seja a pessoa que Deus criou você para ser and determined to finish strong. e seja determinado a terminar a sua carreira forte. Paul says, if only I might finish. Paulo diz: se somente eu conseguir terminar. You've got to decide to finish strong. Você tem que decidir a terminar forte. Have you thought about how many times in Scripture Paul talks about fighting the fight? Você já pensou em quantas vezes Paulo nas Escrituras fala sobre lutar a luta? Listen to 2 Corinthians 4. 2 Coríntios 4. We are afflicted in every way, Nós somos afligidos de todos os lados, but not crushed. mas não somos We are derrotados. perplexed, Nós estamos perplexos, but not driven to despair. mas não desencorajados completamente. Somos perseguidos, But not forsaken. mas não esquecidos. Struck down, Nos batem, not caímos, destroyed. mas não somos destruídos. Always carrying in the body the death of Jesus, Porque sempre carregamos em nós a morte de Cristo, so that the life of Jesus is manifested in us. para que a vida de Cristo seja manifestada através de nós. I want you to hear something clear. Eu quero que você me ouça bem claramente. Take a deep breath. Respire fundo. You didn't all do that. Let's do that again. Não, vocês todos não fizeram isso. Só vamos Take a fazer de deep novo. breath. Respire fundo. If you're still breathing, Se você ainda está respirando, if you're still here, se você ainda está aqui, God's not finished with you. Deus não terminou com você ainda. That means you're not finished. Isso quer dizer que sua carreira ainda não terminou. So if you plan to finish strong one day, Se você planeja de que um dia você vai terminar e terminar firme, you've got to determine to keep going today. você tem que tomar essa decisão hoje de continuar e não desistir. That's why I love Hebrews 12:1. Por isso que eu adoro, amo Hebreus 12:1. Therefore, since we're surrounded by such a great cloud of witnesses, E já que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, let us lay aside every weight, vamos colocar fora tudo aquilo the que não sin interessa. which so clings to us so O closely, pecado que nos cerca de tão perto. and let us run with endurance the race that is set Vamos before us. correr com força a carreira que se coloca em nossa frente. So that we can one day say what the Apostle Paul said to young Timothy: Para que um dia nós possamos dizer o que Paulo disse a Timóteo. I have fought the good fight. Eu lutei a boa luta. I have finished the race. Eu terminei a minha corrida. I have kept the faith. Eu mantive a fé. Church, Igreja, don't quit não desista before you finish. antes que você termine. Remember I told you about that Sunday morning where I was sitting in front of the TV? Lembra quando eu falei com vocês sobre aquele felt domingo like de manhã quitting. que eu estava sentado em frente à televisão? I was flipping through the channels Eu estava passando dos canais. and I came across a Billy Graham crusade. E eu cheguei num canal onde estava passando uma das cruzadas But de it Billy Graham. wasn't the preaching that impacted me. Mas não foi a pregação que mexeu It comigo. was the singing. Foi o hino que eles estavam And cantando. this was the words of the song. E essas eram as palavras do hino. It is no secret Não existe segredo what God can do. do que Deus pode What He's fazer. done for others, O que Ele fez por He'll outros, do for you. Ele vai fazer por With você. arms wide open. Com os He'll braços pardon abertos. you. Ele viu It o teu is no controle. secret Não existe what segredo God can do. do que Deus pode fazer. I heard that message that day. Eu ouvi aquela mensagem God aquele met me dia. in that chair, Deus me encontrou naquela and I poltrona. decided to keep going. E eu decidi que eu ia That's what I continuar a want you to caminhar. decide today. E é isso que eu quero que você decida hoje.
I remember when I taught my youngest son to ride his bicycle. Eu contei essa história ontem sobre como ensinei meu filho a andar de bicicleta. It was a big day. Era um dia bastante importante para I nós. said, son, this is going to be simple. Eu disse, meu filho, isso vai You're ser going to put simples. your hands on the handlebar. Você vai botar Put your feet on the pedals. as mãos no You're guidão, gonna sit pés down. no pedais, I'm gonna give you a sentar. push. Eu vou te dar um empurrão. If you keep pedaling, Se você manter, you're ficar going to learn to pedalando, ride that bike. você vai andar nessa bicicleta. You got it? Entendeu? Luke said, I got it. O Luke disse, sim, entendi. So I said, here we go. Ele disse a ele, então vamos. I gave him a push. Eu empurrei He ele, started pedaling. ele começou a pedalar, He was doing great. estava pedalando, estava But indo then he bem. got a little prideful, E aí ele ficou meio a little orgulhoso, full of himself. orgulhoso He dele mesmo, stopped pedaling parou de pedalar and he fell. e caiu. And he cried. E começou a chorar. Oh! I said, what's wrong, Luke? E eu perguntei, Luke, o que aconteceu? He said, I fell. Eu I caí. said, why did you fall? Por que você caiu? He said, I stopped pedaling. Eu parei de pedalar. I said, get up. Tá, levante-se. Eu disse, We're going to do this again. vamos fazer isso de novo. Says, put your hands on the handlebar. Põe sua mão no guidão. Feet on the pedals. Pé nos Sit pedais. down. I'm going to Sente. give you a push. Eu vou te Keep empurrar. pedaling, Luke. Fique pedalando. If you keep pedaling, you Se, won't fall. se você ficar pedalando, você não vai You got cair. it? Entendeu? He said, I got it. Ele disse, entendi. He took off. He Ele was começou a andar, pedaling. estava pedalando, He was doing good. pedalando, estava indo His bem. big brothers were Seus cheering irmãos him estavam, on. ei, Luke! But he got a little proud. E ele de novo ficou And meio he stopped orgulhoso pedaling. e parou de pedalar. And he fell. E caiu de novo. And this time he was mad. Mas dessa vez ele estava He bravo. went, ah! I said, Luke, what happened? Eu disse, Luke, o que aconteceu? He said, I fell. Eu caí. I said, why did you fall? E por que você caiu? He said, I stopped Eu pedaling. parei de pedalar. I said, get up. Eu disse, levante-se. We're going to do this one more time. Vamos fazer isso mais uma vez. Put your hands on the handle. Você põe sua mão no guidão. Sit down. Put Sit. your feet on the pedals. Senta, I'm põe seu gonna pé no give you a pedal. push. Eu vou te empurrar. But this time, Mas dessa vez, Dad's going to run along beside you. eu vou correr ao seu lado, Just keep pedaling. dizendo, e você vai pedalando. I'm not going to let you fall. Eu não vou deixar você cair. So I gave him a push. Eu dei um empurrão He nele. took off. Ele começou a sair. And I started running. E eu comecei a correr And do I lado started dele. cheering. E eu comecei a dizer, Pedaling. vai, Keep pedala, pedaling. Luke. Pedala, Keep pedaling. pedala, Keep pedaling. pedala, Keep pedaling. pedala. Keep pedaling. Pedala. And that day Luke learned to ride a E bike. aquele dia Luke aprendeu a andar Oh, de bicicleta. church, Igreja, I've come from Florida eu vim da with Flórida one simple message. com uma mensagem muito Keep simples. pedaling. Continue Don't pedalando. quit. Não You desista. don't have someone beside you. Você não tem You've alguém do got seu the lado. Holy Spirit of Você God tem o Espírito inside Santo of de you. Deus em He você. will never leave you. Ele nunca He vai will te never deixar. forsake Ele you. nunca vai te He will abandonar. never let you down. Ele nunca vai deixar Church, você cair. don't quit before Não you desista finish. antes que Keep você termine. pedaling for the glory Continue pedalando of God. para a glória de Deus. In Jesus' name. Em nome de Jesus.